Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o doutor em bovinocultura Marcos Vinícius de Oliveira. Ele é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso e está aqui na nossa FIT. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? É um Mato Grosso só, né? Que trataram de nos dividir, né? O estado irmão do Mato Grosso do Sul. Ele é professor doutor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e vai dar uma palestra aqui hoje no Centro de Eventos do Pantanal para discutir o seguinte: a importância do bovino pantaneiro no desenvolvimento sustentável do Pantanal. Então, Marcos Vinícius, não sei se o senhor conhece a realidade de Mato Grosso. Nós temos aqui uma área de mais de 200 mil hectares, que foi adquirida pelo SESC, que é uma entidade do Sistema S. O SESC adquiriu a área com o maior interesse de preservação, proibiu cachorros na área, o que é um avanço com relação à natureza. Você vê que a preocupação ambiental existe, mas, em compensação, proibiu também bois na área. E o boi pode ser o bombeiro do Pantanal. Então, gostaria de saber o que é que o senhor pensa sobre isso. Bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Capital FM. Bom dia a todos os ouvintes. É realmente um prazer enorme estar com vocês aqui para discutir um assunto tão importante como esse. Eu conheço relativamente bem as questões do Pantanal. Já tem 15 anos que eu faço trabalhos de pesquisa nessa região, incluindo a parte do Mato Grosso do Sul quanto do Mato Grosso. E sem dúvida nenhuma que você está corretíssimo de colocar esse nome, né, simbólico, dizendo do bovino como sendo o bombeiro do Pantanal. Eu tenho experiências muito significativas com propriedades em que resolveram fazer a retirada total do gado para a preservação do meio ambiente. E inicialmente você verifica até um aumento da população da fauna, né? Normalmente essas fazendas, essas empresas que buscam a questão do conservacionismo, elas buscam a parte do turismo também, né? Então, inicialmente, você verifica até um aumento da visualização de animais da fauna do Pantanal. Todavia, isso é muito curto, ela dura poucos anos, porque aí a vegetação, a biomassa começa a crescer de forma tão significativa que você não consegue mais ter acesso visual aos animais. E toda essa vegetação, né, os animais nativos não conseguem se alimentar dela. E vai criando uma biomassa muito grande. E no período de inverno, do período das secas, né, quando a chuva diminui, não tem mais o sistema de alagamento dentro do Pantanal, você fica com um verdadeiro barril de pólvora, né, uma quantidade de massa muito grande. E claro, né, condições aí de excesso por alguma questão natural, pode ocorrer alguma faísca, né, e causar ou até combustão espontânea mesmo. Isso, exatamente. Né, uma faísca seria essa daí, uma combustão espontânea, por algum determinado motivo específico, né. E aí você pode ter verdadeiros incêndios devastadores. E nesse sentido, o bovino ele é um ponto-chave dentro do processo. E pegando já essa linha, no caso do bovino pantaneiro, que é o animal com o qual a gente vai falar nesse exato momento, ele, por ser considerado um bovino localmente adaptado... O que o senhor caracteriza como bovino pantaneiro? Bem, o bovino pantaneiro é uma raça específica, né, que nós temos aqui no nosso bioma do Pantanal. São grupos genéticos que vieram com o processo da colonização, inicialmente logo no início dos anos de 1500, com os espanhóis, porque nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, onde foi dividido a região da América do Sul, em que os portugueses ficaram com o litoral e os espanhóis ficaram com o interior. Então, quem colonizou o Pantanal inicialmente foram os espanhóis, né? E eles trouxeram vários grupos bovinos de raças autóctones, ou seja, animais não dessas raças modernas, né, raças originárias naturalmente naquele continente europeu. E 200 anos depois,
E quando os portugueses vieram colonizar a região de Poconé em busca de ouro, aí eles trouxeram mais gado também autóctones, mas aí da região de Portugal. São muitas raças, né, que deram origem ao gado pantaneiro, sendo basicamente espanholas e portuguesas. E esse gado ele acabou se misturando de forma livre, né, e ocorreu a fusão, né, de um grupo genético único, particular, extremamente específico para a nossa região do Pantanal, que recebeu, né, o nome de bovino pantaneiro, que é muito conhecido, né, por todos nós, né? Sempre foi muito cantado nas canções de moda de viola, né, como o boi coiabano, o boi soberano, o boi preto, né, e tantas outras músicas aí de moda de viola, destacando a beleza, né, e as particularidades desse gado, né? Também foi muito escrito em versos e prosas. O senhor faz parte do Centro de Pesquisa do Pantanal, é um dos pesquisadores, né? O que a gente pode falar desse avanço também da sojicultura para dentro do Pantanal, essa tentativa de retirada do boi de dentro do Pantanal? O que isso pode ocasionar futuramente para o bioma? Ótimo. Deixa eu só, antes de finalizar isso aí, terminar a conclusão daquela outra pergunta do boi bombeiro. Do boi bombeiro. Né? Que eu estava explicando a questão do que é uma raça localmente adaptada, né? Então ela é considerada raça localmente adaptada porque no Brasil não existe bovinos naturalmente, né? Só que como vieram desde o processo da formação do Brasil como país, ele recebe essa designação, né? Aqui no Pantanal nós temos o bovino pantaneiro, em outras regiões nós temos também mais algumas, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, o crioulo lagiano, no Nordeste nós temos o curraleiro pé duro, e no litoral ficou o caracu, né? Dessas, a que mais corre risco de extinção hoje é o bovino pantaneiro. E voltando àquela questão das áreas de preservação, né? O bovino, por ele não ser considerado uma espécie exótica, porque ele está aqui desde o início, desde os primórdios, né? Ele não teria problema de ser criado nessas áreas de conservação. Ele não teria o mesmo impacto ambiental, né? Ele é bovino igual. Ele já, né? tem uma convivência com a fauna silvestre. É harmônico, né? Ele é um bovino igual a um outro, né? Só que por ele estar desde o início da formação, a legislação encara ele como dentro de um outro quadrante, né? Ele não seria como um animal exótico, né? Ele está presente dentro da natureza. Então ele poderia ser naturalmente criado dentro dessas áreas sem termos os problemas, né, de impacto dessa natureza. Aí é que eu quero fazer uma sugestão ao senhor, com a força de um professor doutor, que vai dar uma palestra daqui a pouco, num encontro como esse, do estado de Mato Grosso. Membro do Centro de Pesquisa do Pantanal? Por que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul não se unem, os dois governadores, para produzirem um documento, ou este encontro produzir um documento, para encaminhar ao SESC Pantanal, recomendando isso? Porque, para evitar uma tragédia de incêndio aqui no nosso Pantanal, e o nosso, que eu digo, é nosso e do Mato Grosso do Sul, porque o Pantanal é um só, né? Para evitar uma tragédia de incêndio no nosso Pantanal e para preservar, inclusive, essa raça que está ameaçada de extinção. Bem, eu não sei se eu posso entrar dentro dessa linha, porque o SESC é uma instituição autônoma. Né? Autônoma que recebe dinheiro público, né? Sustentada por nós, o povo brasileiro, né? Porque o sistema S recebe dinheiro do povo brasileiro. Correto. Que é uma das coisas até que podia ser corrigido aí, diminuir o dinheiro do sistema S. O ano passado eu já estive aqui no Mato Grosso e dei uma palestra em que eu percebi exatamente o que o senhor está dizendo, né? E aí eu já tentei entrar em contato diretamente com o pessoal do SESC para verificar essa possibilidade de fazer um projeto em conjunto, né? Sugerir, inclusive, talvez trazer alguns bovinos para cá, mas existe uma certa restrição muito significativa. Nós não temos do pessoal daqui. Em Poconé, nós temos um criador que tem esse bovino, que é o Paulo Moura. Isso, grande amigo meu, Paulo Moura, né, o seu filho Vitor Hugo. Exatamente. Temos o Alan Rafa também, que é um excelente criador ali do lado, né? Tem alguns, né, grandes amigos nossos. E
Eu acho que a principal dificuldade do pessoal do SESC não se encontra aqui em Cuiabá. Se encontra-se nas bases, que é onde realmente é a diretoria que faz a decisão final, que possivelmente é em São Paulo, né? E aí nós teríamos que fazer algumas reuniões. Uma mobilização, uma mobilização, exatamente. Mas nada que. Mas a sugestão é boa, até. Os governadores mas nada isso, que é um patrimônio. Né? Porque não é só um patrimônio. Eu já alertei eles desde o ano passado sobre isso, né? Sobre isso, quando eu vi, eu sugeri colocarmos, informei dessa oportunidade. Eles têm dificuldade de ouvir, porque eu tive a chance dada pelo povo daqui de ser senador da República e alertei isso da tribuna do Senado. Eu e o senador Rames Tebet do Mato Grosso do Sul. Fizemos esse alerta ao SESC. Eu acho que um governador, com a força do governador, pode perfeitamente, e com a força dos secretários de meio ambiente. E outra coisa, essa é uma questão ambiental. O boi é necessário lá no Pantanal para preservar o meio ambiente, inclusive. Então, nós estamos falando assim, é a comunidade científica que está falando, não é a invenção de nenhum criador. É um professor doutor, cara. Por isso que eu acho que esse respaldo técnico, eu acho que o respaldo técnico do conhecimento, da academia, fortalece muito mais essa decisão de governo. Tomara que o vice-governador Carlos Fávaro vá a este encontro da FIT, né? Ele, como secretário do Meio Ambiente, que ele compareça ao encontro da FIT e que ele tome a iniciativa, como secretário do Meio Ambiente do Estado, de conduzir essa negociação com o SESC, com o Sistema S. Bem, vocês conseguindo isso, né, eu coloco-me à disposição para participar. Na realidade, já tinha colocado isso para o pessoal do SESC com relação a isso, né? Eu acho que nesse caso o bovino pantaneiro ele tem muito a contribuir dentro do estado, que, como eu já reforcei, ele não é considerado um animal exótico, né? Então ele poderia ser criado naturalmente dentro desses parques, resolvendo a questão desses incêndios aí espontâneos, né? E contribuindo para a preservação do gado pantaneiro que se encontra em extinção. Respondendo, né, a outra pergunta, né? Nós vemos aí já há praticamente quase 10 anos trabalhando com o gado pantaneiro junto com o Centro de Pesquisa do Pantanal, que nos ajudou inclusive a fundar o Núcleo de Conservação de Bovinos Pantaneiros, né, de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Então o nosso trabalho ele é constantemente desenvolvendo ações no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de forma contínua. Tá, aí é uma outra pergunta com relação a isso, porque o produtor do Pantanal, ele tem mais dificuldade, né? Até pela relação touro-vaca, né? Você tem aqui, por exemplo, no seco, sem ser no Pantanal, você tem uma relação de um touro para 25, 30, até um touro para 40 vacas. No Pantanal, que o Pantanal não é todo cercado, não é todo dividido, quer dizer, cada pasto lá tem mais de 1.000 hectares, etc. e tal. No Pantanal a relação é um touro para 10. Né? Essa é a relação técnica que a Embrapa, inclusive, subsidia isso. E é muito mais difícil para o produtor sustentar isso, porque, de um lado, nós não queremos que mate a onça pintada, a onça parda, não queremos que mate a onça até para o turismo de contemplação. Por outro lado, nós devíamos ter também financiamentos especiais para a região do Pantanal. Já conquistamos isso? Eu não tenho Estamos longe. Fazenda no Pantanal, não, mas eu acho que o pantaneiro, quem mora lá, merece isso. Quem mora lá merece, por exemplo, um FCO inteiramente diferenciado para o Pantanal. Porque a vaca vai parir e muitas vezes a onça vai comer o bezerro. E não é bom matar a onça. Então vamos preservar a onça, mas vamos dar condições a um financiamento mais em conta para o produtor do Pantanal. Dentro dos meus conhecimentos, eu não sei de nenhuma linha específica para isso, né? Eu tenho trabalhado bastante com o pessoal do Banco do Brasil, que é o principal veículo de subsídio dessa natureza, e eu não cheguei a escutar nenhuma vez uma linha dessa natureza, né? Mas eles têm uma linha muito ampla, né? Às vezes até existe, mas não, acho até que não existe, né? Não. Acho que devia passar a existir. Né?
Se existe, ela está bem escondida, não foi divulgada. Exatamente, se existe, está bem escondida. Agora, quais outros temas que o senhor vai abordar hoje na palestra? Ela vai focar basicamente a importância do bovino pantaneiro dentro do sistema sustentável do Pantanal. Ele, como eu já afirmei, ele se encontra praticamente em extinção. Há 100 anos atrás, incluso a parte baixa do Pantanal e a parte alta, segundo alguns relatos históricos, nós tínhamos em torno aí de 3 milhões de cabeças de bovinos dentro do Pantanal, sendo que a prioridade nesse caso era basicamente o boi pantaneiro. Nesse período, o principal mercado comprador do estado era o estado de São Paulo, né, desse gado do Mato Grosso, né, antigo Mato Grosso, não existia divisão ainda em ambos os estados. E só existia duas formas de você retirar o gado. Uma era por terra, através das marchas, né, as comitivas boiadeiras, e a outra por trem. Em ambos os casos, o gado pantaneiro ele era preterido, porque ele tem uma perna um pouquinho mais curta, então demora para chegar mais na marcha, e tem uns chifres também muito vistosos, o que dificulta também o embarque dentro do trem. E nesse período foi introduzido o Nelore, e o principal introdutor foi o mercado paulista, justamente para poder facilitar essa questão de ter um animal de melhor qualidade chegando naquele estado, né? Ou seja, o Nelore ele aguenta mais a marcha, né? Tem um chifre curto, então cabe mais dentro dos trens. E a única forma de você conseguir fazer com que você tenha um meio sangue era castrando os touros pantaneiros, porque ele tem uma libido muito alta, né? E aí ele não precisa mais dessa relação de 10 para 1, como você citou, né? Ele tem um índice de fertilidade muito grande, adquirido aí há praticamente 500 anos de seleção dentro do Pantanal. Só que ele não aceita outro tipo de touro. Então a única opção que os produtores tiveram na época era castrar os touros pantaneiros e entrar com um touro Nelore. Primeira geração você teve um animal meio sangue, com um híbrido, né, entre um taurino, porque o bovino pantaneiro é um gado europeu, né? Então você tem um híbrido com 50% de genes taurino e 50% de genes zebuíno, o que te dá, né, um vigor genético muito interessante, né? Na segunda geração, você colocando Nelore, 75%, na outra você já vai com quase 90%. Ou seja, com 3 ou 4 cruzamentos, já praticamente desapareceu o gado pantaneiro. E foi isso que aconteceu. Em 100 anos, nós saímos de uma população lá de quase 3 milhões e reduzimos para em torno de 500 animais apenas em ambos os estados. Isso faz com que essa raça seja a raça que se encontra com maior risco de desaparecimento permanente da pecuária brasileira. E quem cria isso, é evidente que ele tem menos lucro, né? Não, pelo contrário. O gado pantaneiro ele é um gado extremamente resistente, possui uma característica de carcaça muito significativa, com uma boa capacidade de marmoreio, que te dá uma carne muito mais saborosa, né, e macia do que o gado zebuíno. Como eu disse, é um gado europeu, né? E o mercado hoje está buscando animais cruzados com o europeu para poder melhorar a qualidade da carne, né? O que nós não temos são animais em quantidade disponível para você poder abastecer o mercado. Nós não temos animais para poder abater. Até porque essa parte da logística já deve estar, pelo menos, parcialmente resolvida hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje já não tem mais necessidade de mandar para outros estados, né, com relação a isso. E o gado pantaneiro é um gado lindo, né? Como eu disse mais no início da nossa entrevista, ele foi cantado, né, na maioria das modas de viola, né, em que existia o transporte normalmente de comitiva, né, do Mato Grosso para São Paulo, que era aquele boi que sempre se destacava no meio da boiada, né? E por que ele se destacava? Porque ele era um boi muito diferenciado, e é o que ele continua sendo hoje. Sem dúvida nenhuma que nós não podemos fazer nenhum tipo de comparação técnica de um Nelore atual que sofreu um melhoramento genético intenso nos últimos 100 anos com um bovino pantaneiro que não sofreu esse trabalho, né? Inclusive nos livros
de 100 anos atrás, editados pelo próprio governo federal, o gado Nelore naquela época era tão ruim que o próprio governo não recomendava o cruzamento com o gado pantaneiro porque iria estragar o gado. Hoje não, né? O Nelore virou uma potência, né? É um gado maravilhoso, né? Com uma excelente carcaça. Mas há 100 anos atrás ele era um gado muito ruim. Então não seria justo nós queremos comparar um gado pantaneiro que não sofreu esse trabalho de seleção e melhoramento genético com uma outra raça que sofreu. Mas ele tem o principal, que é o seu DNA, né? E isso, então, rapidamente nós podemos multiplicar, né? E fazer com que ele possa expressar todo o seu potencial. E dentro do Pantanal, né, as indicações que nós temos em termos técnicos é que a viabilidade dele é maior do que o Nelore. Eu quero fazer uma pergunta também. Eu vou sempre o Porto Jofre lá no Pantanal como pescador amador. E tenho visto em todas as vezes que vou lá búfalos no Pantanal. Trouxeram búfalos e colocaram búfalos no Pantanal. Tem gente criando búfalos no Pantanal. E o búfalo não é daqui, né? Tem alguma influência, algum impacto isso na questão ambiental? Vocês têm algum posicionamento científico sobre isso ou não? Toda vez que nós trazemos um animal exótico, né, como no caso do búfalo, existe com certeza impactos, né? Eu acredito que o maior problema é com a parte das nascentes, né, porque ele é um animal que procura muita água. Então, quando você não faz uma preservação desses locais, né, ele acaba danificando isso de forma praticamente permanente, né? Ele estraga completamente aquele veio de água, podemos dizer assim, que estaria iniciando o processo da construção dos rios. Porque, na realidade, os rios, eles são formados pelos seus afluentes, né? O que mantém a pujança de um rio são os seus afluentes, ou seja, aqueles rios pequenos que vão desembocando no rio maior. Então, quando você ocasiona danos, né, nesses outros, é a mesma coisa de você estar fechando várias torneiras, né? Indiretamente você vai estar afetando o rio principal, né? Então esse eu acho que é um dos impactos grandes. O outro é que o búfalo, se ele não for manejado continuamente, ele acaba se tornando selvagem, né? Ele não foi tão domesticado quanto um bovino. Então ele volta mais rápido às suas condições de origem, de forma selvagem, né? E aí, se nós não tivermos uma alimentação adequada, ou seja, capim em quantidade, ele vai migrar, que é isso que tem ocorrido dentro do Pantanal. Eles não têm dono, em muitos casos, né? Vamos colocar suas particularidades. Então eles acabam migrando de uma propriedade para outra, formando as suas manadas, né? E aí não respeita a cerca, né? Arrebenta os fios de arame que eles encontram, né? E aí acaba dificultando a questão do manejo dentro do Pantanal. Tá. Professor Marcos Vinícius de Oliveira é professor doutor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e vai dar a palestra hoje às 18 horas, né? Corretíssimo. 18 horas na Feira Internacional. No Centro de Eventos do Pantanal. Isso, lá na FIT. Na FIT. Tá certo. FIT Pantanal. Nós vamos lá ouvi-lo, aprender mais um pouco e obrigado pela aula aqui na Capital FM. Eu que agradeço aí a gentileza e a oportunidade de estar conversando com vocês e todos os seus ouvintes. Tá ok. Entrevistamos aqui o professor doutor Marcos Vinícius de Oliveira. Ele vai falar sobre bovinocultura, sobre o gado pantaneiro. Hoje, na FIT do Pantanal, aqui no Centro de Eventos do Pantanal, a partir das 18 horas.